Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Nesse caso, um exercício de uma integral dupla, a integral dupla do cosseno de x² mais y² dA, sendo A a região do primeiro quadrante, delimitada pelas curvas x² mais y² igual a 4 e x² mais y² igual a 9. Bem, como que nós vamos resolver essa integral? Primeiro percebam que é uma integral que apresenta muita dificuldade se nós trabalharmos com coordenadas cartesianas. Então nós vamos fazer aí uma mudança de coordenadas, passando de coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas. Lembra que em coordenadas cartesianas, um ponto P é representado por x, y, z. Um ponto P no sistema tridimensional de coordenadas cartesianas. Esse mesmo ponto P em coordenadas cilíndricas, ele é representado por um trio de coordenadas, que é um raio R, um ângulo θ e a coordenada z. Perceba que eu mantenho a coordenada z. Eu mudo apenas x e y, né, para r e θ. Essa mudança de coordenadas é feita através de algumas formazinhas, que são essas. O x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ e o x² mais y² é igual a r². Esse conjunto essas três formulazinhas aqui são suficientes, né? Essas três formulazinhas são suficientes para que a gente possa fazer a transformação dessa integral em coordenadas cartesianas, em que os pontos são dados por x, y, z, para uma integral em coordenadas cilíndricas, em que os pontos são dados por r, θ, z. Perceba que nós podemos começar a fazer essa transformação aqui, né? Eu passo a ter uma integral dupla do cosseno de x² mais y² dA em coordenadas cartesianas para uma integral dupla do cosseno de x² mais y², x² mais y² nas formulazinhas de mudança de sistema de coordenadas é o r², cosseno de r², cosseno de r² dA. Então nós vamos resolver essa integral aqui em coordenadas cilíndricas. Lembrando que em coordenadas cilíndricas o diferencial da área, o dA, em coordenadas cartesianas, dA é dx dy. Em coordenadas cilíndricas, o dA é o r vezes dθ dr ou dr dθ, dependendo da ordem de integração. Então nós vamos fazer essa transformação. Vamos recordar o que nós temos que fazer, né? Nós temos que transformar essa integral. Nós já fizemos uma mudança de variável, né? Simplesmente pelo fato de eu substituir x² mais y² por r², eu já estou mudando o meu sistema de coordenadas. Vou trabalhar com coordenadas cilíndricas. Agora eu vou montar uma integral iterada aqui a partir dessa integral dupla, ou seja, essa integral vai ser igual a... Bem, para que eu possa fazer essa mudança, transformar uma integral dupla numa integral iterada, eu tenho que definir qual é a minha região de integração. Perceba que a minha região de integração é uma região do primeiro quadrante, delimitada pelas curvas de x² mais y² igual a 4 e de x² mais y² igual a 9. Vamos delimitar essa região de integração aqui, ó. Nós vamos ter uma região de integração, que é de onde eu vou tirar os meus limites de integração para montar a minha integral iterada e resolver o exercício. Perceba que a minha região é uma região do primeiro quadrante. Então, tenho aqui uma região do primeiro quadrante. Então, aqui no primeiro quadrante, vou ter uma região
tá? Uma região no primeiro quadrante. E essa região é limitada pelas curvas x² mais y² igual a 4. Lembra que x² mais y² igual a 4 é uma circunferência de centro na origem, né? X² mais y² representa uma circunferência de centro na origem, que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r². Se xc, que é o x coordenada x do centro, yc, que é a coordenada y do centro, forem iguais a zero, eu vou ter x² mais y² igual a r². Então aqui, ó, uma circunferência de centro na origem, raio 2. Então seria a circunferência mais ou menos, né? Mais ou menos parecida com essa, um raio de 2 unidades. Tem uma região no primeiro quadrante limitada por essa curva, desenhei só um pedacinho dela aqui no primeiro quadrante. E essa outra curva aqui, que também é uma circunferência, né? Também uma circunferência de centro na origem, só que de raio 3. Então você vai ter aqui uma circunferência de centro na origem e raio 3. E a sua região é essa região que eu vou marcar aqui, ó. Essa é a nossa região de integração, um pedaço, né, de uma coroa circular limitada no primeiro quadrante. A partir daqui nós vamos tirar os nossos limites de integração. Lembra, a nossa integral aqui é uma integral em coordenadas cilíndricas. Então os meus limites de integração são os limites do raio R e do ângulo θ. Perceba que o raio R desta região, né, é uma região entre uma circunferência de raio 3 e uma outra circunferência de raio 2. Então, meu raio R está limitado entre 2 e 3. O meu ângulo é no primeiro quadrante, então está limitado o ângulo θ entre 0 e π/2. Então, o ângulo θ está entre 0 e π/2. Então esses são os nossos limites de integração de um sistema de coordenadas cilíndricas. Nesse caso aqui, o raio está entre 2 e 3, essa faixa, e o meu ângulo θ está entre 0 e π/2. Com isso eu consigo montar minha integral iterada. Então isso aqui vai ser igual a uma integral de... Lembra, você vai montar uma integral de outra integral. Você vai escolher ou θ ou o raio, né, independente. Monta aqui ou θ ou raio. Vamos montar na ordem que está aqui. A integral de 2 até 3. Da integral de 0 até π/2. Do cosseno de r² vezes dA. Lembra que dA é o diferencial da área para coordenadas cilíndricas, que é o r dθ dr ou r dr dθ, depende da ordem de integração que você escolhe aqui. Como essa integral aqui, que é a minha primeira integral que eu vou resolver, que vai definir o primeiro diferencial, é em relação a θ, a ordem de integração é essa, né? Então, r dθ dr, que vai ser igual a... Bem, perceba que a ordem de integração está associada à ordem com que você monta a sua integral iterada. Se essa integral, que é a primeira que vai resolver o intervalo, é o intervalo do ângulo θ, então essa integral é uma integral dθ. Essa integral, que é a última que você vai resolver o intervalo, essa integral é uma integral dr. Bem, nós vamos resolver primeiro essa integral, vou destacar ela aqui, ó. Nós vamos resolver primeiro essa integral. Resolver primeiro essa integral, uma integral em relação a θ, de uma função que é uma função de r. Lembra isso aqui, olha, é uma função, né? Cosseno de r² vezes r é uma função de r. Então, em relação a θ, isso aqui é uma constante. Como ela é uma constante, eu vou conservar esta função e vou fazer a integral de dθ. A integral de dθ é o próprio θ. Então, esta parte aqui da nossa integral iterada vai gerar a seguinte integral. Integral de 2 até 3 de θ
vezes o cosseno de r ao quadrado vezes r, né? Então essa integral aqui conserva, isso aqui é uma constante, estou integrando em relação a θ, isso aqui é uma constante, conserva a constante, faz a integral de dθ, a integral de dθ é θ, de 0 até π sobre 2. De 0 até π sobre 2. E o resultado desta integral eu vou integrar em relação a r. Nesse ponto nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Então isso aqui vai ser igual a integral de 2 até 3, né? De f de b, que é o f desta função em θ, para θ igual a π sobre 2. Então f de b, então π sobre 2 vezes o cosseno de r ao quadrado vezes r, menos f de a. F de a, mesma coisa, para θ igual a 0. 0 vezes cosseno de r ao quadrado vezes r. Tudo isso dr. Que vai ser igual a... E nós finalizamos a nossa continha, né? A 0 vezes alguma coisa 0, essa parcela desaparece. Vai ser igual a... Lembra que tem uma constante aqui, um π sobre 2, né? Que vai ser igual a π sobre 2. Π sobre 2, essa constante, ela sai da integral, vezes a integral de 2 até 3 do cosseno de r quadrado vezes r dr. E agora o nosso trabalho é resolver essa integral. Lembra que eu preciso aplicar o teorema fundamental do cálculo nessa integral e eu preciso achar uma função f para fazer o f de b menos f de a. Lembra aqui, eu tenho que descobrir uma função f, que vai ser a primitiva desta função, e eu vou fazer aqui pelo teorema fundamental do cálculo f de b, que é o f de 3, menos f de a, que é o f de 2. Né? F de b para r igual a 3, menos f de a, que é o r igual a 2. Vou aplicar essa continha. Bem, que função f de r é esta? Né? Que função f de r é esta? Essa função f de r é a antiderivada, a integral do cosseno de r ao quadrado vezes r dr. É a antiderivada dessa função. Lembra que a antiderivada dessa função é uma função, uma primitiva, mais a constante c. No teorema fundamental do cálculo nós vimos que a constante c é 0 e usamos só a primitiva da função. Então vamos ter que resolver essa integral aqui. Essa integral aqui é uma antidiferencial, que para resolver eu vou fazer uma outra mudança de variável. Aqui nós temos r quadrado e r. Então vou pegar o r quadrado aqui e vou chamar de u. Fazer u igual a r quadrado. Quando eu faço u igual a r quadrado, a minha integral passa a ser o cosseno de u. Só que eu tenho que mexer no dr também. Lembra que o diferencial de u é a derivada de u em relação a r, que é 2r dr. Daqui nós podemos tirar que o dr vai ser igual a du dividido por 2r. E vamos usar isso aqui para fazer a nossa mudança de variável nessa integral. Bem, fazendo a mudança de variável, nós vamos ter uma integral do cosseno de r quadrado eu chamei de u, então cosseno de u, vezes r, vezes dr, que no cálculo diferencial de u nós vimos que o dr é du sobre 2r. Du sobre 2r. O r vai desaparecer na continha, então esse r aqui corta com esse. E nós vamos ter que isso aqui é igual a meio. Isso aqui é igual a meio, que multiplica a integral de... Lembra, 1 sobre 2 é uma constante, tirando a integral, vai sobrar o cosseno de u, du. Bem, se você constar uma tabelinha de integrais, você vai ter que isso aí vai ser igual a sobre 2, né? Esse meio aqui. Integral de cosseno é seno. Seno de u sobre 2 mais a constante c.
Aproveitando esse resultado na nossa mudança de variável e colocando a resposta aqui, essa integral ela é igual a sobre 2 seno de u, lembra que u é igual a r quadrado, então seno de r ao quadrado sobre 2 mais a constante c. Então essa é a nossa função f, na qual eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo para resolver essa integral definida. Então essa integral definida vai ser igual a, vamos continuar a nossa continha aqui, olha, vai ser igual a π sobre 2 que multiplica a integral de cosseno de r ao quadrado vezes r dr, nós resolvemos aqui, né? Vamos usar só a primitiva da função, constante c igual a zero, é o seno de r ao quadrado sobre 2, seno de r ao quadrado sobre 2 de 2 até 3, que vai ser igual a, eu vou aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, né? π sobre 2, que multiplica f de b, que é o f de r igual a 3, que é o seno de 3 ao quadrado sobre 2, f de b menos o f de a, que é o f de r igual a 2, que é o seno de 2 ao quadrado sobre 2, que no final vai ser igual a π sobre 2 que multiplica, e o denominador é o mesmo, né? Vou colocar sobre 2 também, seno de 3 ao quadrado é o seno de 9, menos seno de 2 ao quadrado é o seno de 4, medidas em radiano. Se você quiser melhorar um pouquinho isso, ó, você pode colocar isso como sendo 2 vezes 2, 4, π sobre 4, que multiplica seno de 9 menos seno de 4. Então essa seria a resposta, né? Resposta para essa integral, resolvida em termos de coordenadas cilíndricas, né? Nós transformamos aqui de coordenadas cartesianas, em que o ponto P é dado por x, y, z, em coordenadas cilíndricas, em que o ponto P é dado por r, θ, z. E aí resolve fazendo uma mudança de variável aqui, para achar a função f, para que eu possa aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então esse aqui seria o resultado para essa integral. Espero que você tenha entendido a resolução, tenha gostado. É muito importante que você dê um like no canal, dê um like se gostou, compartilhe, se inscreva no canal também para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.